estágio foi mesmo na área de psicologia forense, porque foi essa também a minha área de estudo enquanto estive na faculdade. E no estágio, maioritariamente, aquilo que nós fazemos é a parte da avaliação psicológica forense, a parte da redação de pareceres técnicos e de perícias forenses. E o que é que isso é? Por exemplo, se nós somos uma entidade privada, portanto, vem uma pessoa, que pode ser uma pessoa que apresentou queixa por considerar-se vítima de um crime, ou uma pessoa que está a ser acusada de um crime. Portanto, pode ser também um arguido, vem falar connosco e pede, por exemplo, para ser avaliado, para nós redigirmos um relatório psicológico, que depois pode ser juntado ao processo e pode ser útil para o defender ou para comprovar o seu estado mental. Pronto, normalmente fazemos isso. Depois, nesse processo de avaliação psicológica, nós normalmente temos sessões, normalmente são 2 a 3 sessões, onde recolhemos informação acerca da vida da pessoa, o seu contexto a nível escolar e o seu contexto a nível do crime, do processo de crime que está a correr trâmites no tribunal. E depois recolhemos informação acerca da sua perspectiva e depois fazemos a avaliação psicológica formal, que passa pela aplicação de instrumentos de avaliação. Da avaliação da personalidade, da avaliação neuropsicológica, ou seja, da inteligência, das funções executivas, que é a memória, a atenção, esse tipo de coisas, e depois enquadramos o funcionamento da pessoa, ou seja, por exemplo, uma pessoa que é avaliada e conclui-se que tem um nível intelectual, um nível de inteligência muito baixo, e depois enquadramos se isso normalmente faz sentido com o tipo de perfil, por exemplo, de um abusador sexual, um tipo de perfil de uma vítima, ou seja, se faz sentido tendo em conta o pedido da avaliação. Sendo uma vítima, se faz sentido para uma vítima, se for um agressor, se faz sentido para um agressor. E depois, isso é decisão da pessoa, depois de receber o seu relatório que nós escrevemos, é decisão da pessoa se quer juntar ao processo ou não. Ou seja, nós somos uma entidade privada, somos contactados pela pessoa. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa não quer juntar ao processo, porque pode ser pior para ela juntar ao processo, mas o nosso trabalho aí está feito e nós só sabemos o que é que se passa no momento, depois se corre bem ou não para a pessoa, isso já está fora das nossas mãos e já não temos conhecimento. Depois, isso é na parte mais da avaliação psicológica e da redação de relatórios e de perícias. Muitas vezes temos que fazer pareceres técnicos. O que é que isso é? Vai um bocado ao encontro da outra parte que nós já tivemos a ver. A diferença é que normalmente chega uma pessoa com um relatório psicológico que foi feito a si ou um relatório psicológico que foi feito à parte contrária. Por exemplo, chega ao pé de nós uma pessoa que está a ser acusada de ter cometido um crime. A pessoa chega-se ao pé de nós e mostra-nos um relatório da alegada vítima e diz, este relatório, eu acho que há fragilidades aqui, eu acho que este relatório não foi feito em condições, eu acho que este relatório não está correto. Ou pode acontecer também, eu fui avaliado e acho que o relatório que fizeram de mim não está correto, etc. O que é que nós fazemos? Nós lemos o relatório e depois, basicamente, aplicamos o nosso conhecimento da área. Aquilo que vemos no relatório está correto, aquilo que vemos no relatório que não está correto, que foi mal feito, as conclusões, se achamos que conclusões fazem sentido ou não, ou seja, damos mesmo o nosso parecer acerca daquilo que foi feito. Pronto. E depois isso pode ser também juntado ao processo. Isso é fundamentalmente aquilo que nós fazemos. Eu também faço, e todos os psicólogos forenses, no fundo, acabam por fazer também, é a parte da intervenção. A parte da intervenção não é tanto no âmbito forense, pode pegar nas questões forenses, mas é mais a nível clínico. Portanto, o psicólogo forense acaba também por fazer aquilo que qualquer psicólogo clínico faz, que é a intervenção sobre a ansiedade, sobre o impacto de trauma, se for uma vítima, o impacto de trauma, se for um agressor, que às vezes também existe. Portanto, nós também fazemos intervenção nesse sentido. Pronto, isto é fundamentalmente aquilo que nós fazemos. Espero ter conseguido explicar bem, mas se tiverem questões também estou aqui para explicar um bocadinho melhor. E, por exemplo, se realmente determinarem que essa pessoa que procurou ajuda realmente se encaixa no perfil agressor, isso é dito e imagino que a pessoa nega, o que é que, pronto, no fundo depois já não coloca no processo, mas fica assim só.
Exato, é assim, eles contratam o nosso serviço, só que nós fazemos o nosso trabalho, ou seja, nós não estamos contratados para fazer aquilo que a pessoa quer, como ela quer. Nós fazemos o nosso serviço e às vezes os resultados não são aquilo que a pessoa quer ouvir. E acontece muitas vezes a pessoa ler o relatório e acabar e dizer: eu não concordo com nada que está aqui. Mas aí o nosso serviço já foi, a pessoa quando assina o contrato dos nossos serviços já sabe que os resultados não vão ser enviesados por aquilo que a pessoa quer, nós vamos avaliar aquilo que vemos, tal como vemos, e depois se a pessoa quer juntar ou não ao processo. Isso é decisão dela, mas muitas vezes esses que não concordam não juntam ao processo e aí pronto, o nosso trabalho está feito. Mas não tem que agradar a todos. Mas isso depois normalmente é sempre devolvido à pessoa. Normalmente fazemos o relatório e depois temos uma sessão com a pessoa, mesmo para lermos com a pessoa o relatório, explicarmos aquilo que ali está, explicarmos porque é que chegámos a estas conclusões, também para a pessoa perceber que nós não escrevemos as conclusões só porque sim. Perceber que tem um sentido de ser. E, por exemplo, sem ser... Diz. Ok. Sem ser a nível, se calhar, de privados, dá para trabalhar em outros sítios sem ser assim mais... Aquilo que acontece normalmente, no decorrer normal de um processo, é se põe em causa o funcionamento psicológico ou de uma vítima ou de um agressor, e isso acontece mais com as vítimas, são encaminhados para avaliações psicológicas na medicina legal. E depois a medicina legal faz a sua perícia. Os protocolos da medicina legal normalmente são mais pequenos, portanto, por exemplo, nós demoramos 2 sessões ou 3 a fazer a avaliação toda e são muitas horas. A medicina legal normalmente é só um dia, o protocolo é mais pequeno. Isso também tem a ver com a carga de trabalho que eles têm lá. Mas sim, normalmente também a medicina legal é uma entidade que faz a maior parte das avaliações e aí são mesmo por mandado normalmente do juiz ou do Ministério Público. Mas isso depende também do que é que aconteceu, não é? Sim, alguns crimes nem sequer necessitam de uma avaliação psicológica. Normalmente isso acontece quando não há evidências físicas, quando não há provas e acaba por cair naquela coisa de ser palavra contra palavra. E, portanto, temos que averiguar outras coisas. Por exemplo, será que aquela pessoa... desconfiam que uma pessoa cometeu um crime, será que aquela pessoa tem alguns traços de personalidade psicopáticos ou antissociais ou impulsivos e aí que os psicólogos forenses entram, é quando já podem entrar também em situações em que há provas físicas, mas muitas vezes entram quando não há esse tipo de provas. Tem que se procurar outro tipo de provas. Ok. Ou seja, quando temos temos um crime, pode ou não ter provas psicológicas. Quando um crime tem provas físicas, desculpem. Quando um crime tem provas físicas e isso é suficiente para fazer um verdito do processo, não há necessidade de haver um psicólogo envolvido. Quando não há, ou seja, quando isso não é óbvio, por assim dizer, pelas provas físicas, é que se recorre ao psicólogo. Às vezes não chega a esse ponto. Às vezes, mesmo quando há provas físicas, se a outra pessoa se recusa a aceitar o verdito ou se recusa a aceitar a acusação, aí também podem chamar o psicólogo. Ou seja, o trabalho do psicólogo não é limitado às circunstâncias em que não há provas físicas. Okay. Pode acontecer mais vezes, mas não é necessariamente quando não há provas físicas. Okay. E voltando ali atrás, portanto... Como é que nós podemos chamar a mãe? De um gabinete privado? Ou como é que lhe podemos chamar? A mãe é uma entidade privada, portanto, normalmente as pessoas encontram-nos pela internet, pelas redes sociais, pela ordem dos psicólogos. Às vezes pode-se entrar em contato com a ordem e ela depois proporciona vários gabinetes, não só o nosso, mas vários, e depois a pessoa escolhe
por aí. Muito raro ser o tribunal a encaminhar para nós fazermos, porque lá está, tem a medicina legal. Ok. Realmente é a primeira opção. Era aí que eu ia chegar a seguir, perguntar isso, ou seja, que tipo de pessoas é que iam ter com um e com o outro. Portanto, no Instituto Nacional de Medicina Legal parte sempre de um órgão da Justiça público, eu presumo, estou a perguntar. E num gabinete privado costuma partir de um indivíduo? Ou é o indivíduo ou é o advogado do indivíduo. Okay. Muitas vezes os advogados, como já estão dentro deste tipo de processo, já sabem o que é melhor usar para a defesa ou para a acusação e, portanto, depois aí entram em contato direto connosco. Às vezes só conhecemos a pessoa no dia da avaliação e estamos mais até em contato com o psicólogo, com o advogado. Ok. E nessa avaliação, Mariana, é só... Por exemplo, é só a Mariana que está a falar com o cliente? Normalmente, aquilo que nós fazemos nas avaliações para garantir que os nossos relatórios e a nossa avaliação é o mais válido possível é estar mais do que um técnico. Normalmente sou eu e o Dr. Mauro, agora atualmente na parte forense sou eu e o Dr. Mauro que fazemos juntos, da mesma forma que depois redigimos juntos o relatório, para garantir que não é só um de nós que está a dar o seu parecer e garantir que as nossas conclusões são acordadas entre os dois. Normalmente são dois. Às vezes, quando isso é necessário, também colaboramos com psiquiatras forenses e eles também ajudam-nos a redigir o relatório. A imagem da Sara está parada, não sei se ela me ouviu, mas espero que sim. Se não, repito também, não há problema. Não sei se a Sara está aí ou não. Pois, não faço ideia. Eu estava indeciso se esperava por ela ou não sei se ela está aí ou não. Mas queria perguntar sobre essa parte da psiquiatria. Ou seja, num gabinete privado, como é que vocês determinam se o assunto tem que ir para um psiquiatra ou não? Os psicólogos, de acordo com aquilo que é a nossa conduta profissional, por exemplo, não podem... Estão a ver? Sim, já estamos a ver e ouvir. Conseguiu ouvir tudo? Sim. Sim? Ótimo, pronto. Qualquer coisa também repetia. Pronto. Obrigada. Estava aqui a responder à questão do André e eu estava a dizer que normalmente nós sabemos que precisamos do auxílio e da colaboração de um psiquiatra em situações em que nós vemos problemas psiquiátricos. Eu vou exemplificar. Os psicólogos não podem fazer diagnósticos, ou seja, porque um diagnóstico está nas mãos de um técnico de medicina. Um psiquiatra é um técnico de medicina. Portanto, questões psiquiátricas como a presença de uma perturbação bipolar, a presença de uma perturbação antissocial, o psicólogo pode perceber que aquilo está ali, mas não pode escrever no relatório que tem o diagnóstico disso, porque depois pode vir alguém e dizer que não é a sua autoridade estar a fazer estas conclusões. E, portanto, é nesses contextos que nós entramos em contato com os psiquiatras. Os psiquiatras, quando nós colaboramos com eles, fazem apenas um momento de avaliação que é bastante curto e que avalia os sintomas, porque os psiquiatras atuam sobre os sintomas. Os psicólogos podem avaliar os sintomas, mas depois querem intervir sobre a causa dos sintomas. Portanto, acaba por ser uma intervenção um bocadinho diferente. Mas para o psicólogo ainda é bastante claro quando é que um psiquiatra deve intervir, porque sabe que aí ele próprio não pode intervir. Ok. Ou seja, se virem que é um problema desse tipo, já vem essa necessidade. Exato. E isso normalmente é fácil de articular, ou seja, com o cliente ou seja lá o indivíduo ou o advogado, é fácil de meter o psiquiatra ou isso já está previsto potencialmente antes de começar o processo? Às vezes não está previsto. Se, por exemplo, nós vemos que a pessoa tem muitos problemas afetivos, emocionais, e pensamos, se calhar uma avaliação psiquiátrica faz sentido. Nós falamos com a pessoa em primeiro lugar e normalmente a pessoa vai dizer que sim, porque a pessoa já procurou o nosso apoio e ao princípio já está predisposta também a ter o melhor relatório possível. Se nós dizemos que o melhor relatório também envolve o trabalho de outros profissionais, eles normalmente dizem que sim. Mesma coisa com o advogado. Pois, exato. Isso traz mais custos para o cliente. Traz mais custos para o cliente, exato. Isso depois depende também daquilo que são os custos
que o outro profissional ou o outro psiquiatra tem, porque nós normalmente fazemos logo o orçamento inicial e, independentemente do número de sessões, não é alterado. Porque se nós fazemos o protocolo custa X e depois fazemos a avaliação. Havendo aqui um parecer de outro técnico, isso aí o cliente tem que tratar com o outro profissional. Pois, já é subcontratado. Exato. Ok. E é a Mariana que... Desculpa, vai Bruno, vai. E, por exemplo, quando há intervenção num psiquiatra, é só por causa de um relatório ou por outros motivos? Depende. Se nós estivermos a nível forense, como a nossa maior atuação é a nível da avaliação, então aí normalmente é mais para o relatório. Mas também acontece, quando estamos a fazer parte da intervenção clínica a pessoas não em contexto forense, só intervenção clínica, muitas vezes colaboramos com os psiquiatras. Muitas vezes nós estamos a intervir sobre uma pessoa que sabemos que precisa de ser medicada. Os psicólogos não têm autoridade para aceitar o que quer que seja, nem determinar o tipo de medicação que a pessoa tem de tomar. E, portanto, encaminhamos a pessoa para um psiquiatra e os psicólogos e os psiquiatras trabalham muito em conjunto. Os psicólogos a nível da intervenção do acompanhamento psicológico, o acompanhamento sobre os processos que levaram ao seu estado atual e também ajudar a ultrapassar essas fases, arranjar estratégias para lidar com elas. O psiquiatra mais a nível neuroquímico, ou seja, a nível da medicação. Portanto, por exemplo, uma consulta de um psicólogo seria semanal, normalmente é isso que procuramos, são consultas semanais. A do psiquiatra normalmente é de 3 em 3 meses ou mensalmente, depende também da necessidade e normalmente é mais para ajuste de medicação. Portanto, nós trabalhamos bem em conjunto porque não há aqui sobreposição de papéis. Há aqui um entendimento que, ok, o psiquiatra trabalha isto, o psicólogo trabalha nisto e não há cruzamento. Só haver necessidade de haver cruzamento, normalmente os profissionais conversam entre si e tentam articular para que faça sentido. Ok. Eu gostaria de perguntar também, no dia a dia de um psicólogo forense, porque posso dar para o teu, Mariana? Queria te perguntar, tu conheces o Design the Future, o site, ou nunca ouviste falar? Não. É um site onde os alunos, ou quem for, pode ir pesquisar sobre profissões e ver lá profissionais a falar sobre o dia a dia. E está lá uma psicóloga forense, Cristina Soeiro, que talvez poderás conhecer. Não conheço. Pronto. E ela é da PJ e é psicóloga forense. Só que naquele vídeo não dá para perceber muito bem com que tipo de pessoas é que ela trabalha no dia a dia. Ou seja, parece que é um trabalho individual, mas já dá para perceber que há algumas coisas só do que já falaste anteriormente. Que por vezes trabalhas em conjunto com outros psicólogos forenses nas sessões. Com que pessoas é que lidas mais no dia a dia? Então, ou seja, consideras que é um trabalho mais individualista ou um trabalho mais de equipa? O que fazes? Para mim, na parte forense, é sem dúvida um trabalho de equipa. Há profissionais e há psicólogos forenses que trabalham sozinhos, isso sem dúvida. Agora, a nossa equipa, na Mind, normalmente trabalha em equipa. Lá está. Porquê? Porque isso garante a maior validade das nossas respostas, garante que são opiniões fundadas por pessoas com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes, mas há muitos psicólogos forenses que trabalham sozinhos e trabalham muito bem também. Mas no nosso caso, sem dúvida, normalmente eu e o Dr. Mauro trabalhamos em conjunto. Ok. Portanto, poderá depender do sítio onde o psicólogo está a exercer? Sem dúvida, sim. Ok. Portanto, se calhar no Instituto de Medicina Legal, se calhar já não há o luxo de haverem dois numa sessão. Não. Acho que não. Não sei o quanto tu nos consegues ajudar a perceber a dicotomia das duas realidades, mas na minha cabeça, do que falaste hoje, dá a ideia, ou pelo menos surge-me essa predisposição para pensar que no Instituto de Medicina Legal é mais linha de produção, mais pesado, mais carga de trabalho e que num gabinete privado poderá ser mais relaxado. Esta ideia é uma ideia errada? É um bocado errada, mas não da forma que se calhar seria óbvia, que é a seguinte.
Muito bem que o Instituto de Medicina Legal tem uma carga de trabalho talvez superior a nível de quantidade de pessoas. No entanto, as coisas já estão um bocado padronizadas, ou seja, eles atendem uma pessoa, aplicam alguns instrumentos e o relatório acaba por seguir um molde que já existe e eles ajustam, obviamente, às conclusões e às observações que fizeram. Nós, por exemplo, temos 3 avaliações no mês, só que se formos a comparar o tamanho do nosso relatório e o número de instrumentos que são demonstrados, o nosso é muito maior. Às vezes um relatório da medicina legal tem 5 páginas, o nosso tem 40. Portanto, a carga de trabalho é diferente, ou seja, não temos tanta gente, não interagimos, não avaliamos tanta gente, mas o trabalho que vem depois dessa avaliação acaba por ser, se calhar, muito maior. Ok. É diferente. Não digo que um tem mais trabalho do que o outro, são trabalhos diferentes. Ok, mas é uma boa distinção isso, ou seja, no gabinete interages com menos pessoas, mas de uma forma mais profunda e no medicina legal ao contrário. Sim. Ok. Também queria perguntar, pronto, pensa em termos médios, não? Porque cada dia é um dia, mas eu queria te perguntar como é que tu dividirias o teu dia em termos de atividades principais. Ou seja, e uma delas há de ser as sessões com os clientes, mas que peso que isso tem? Só um momento que preciso fechar a porta, está bem? Estou a ouvir aqui barulho. Sim. Desculpe, podes repetir, se faz favor. Sim, claro que sim. Ia-te perguntar se consegues quantificar em termos de percentagem como é que tu dividirias o teu dia. Ou seja, quanto tempo é que passas a fazer sessões e outras tarefas que faças diariamente. Estou curioso por saber como é que divides o teu dia em termos médios. Isso depende depois a nível de semana. Normalmente temos a semana planeada. Por exemplo, num dia eu faço as manhãs em consultas, portanto a parte de intervenção psicológica, a parte da tarde. Depois, eu não falei dessa parte do meu trabalho, mas isso também não é uma coisa muito global em psicólogos forenses. No meu caso é porque é uma área que me interessa. Eu também, por exemplo, passo tardes ou dias a escrever artigos científicos para serem publicados, ou capítulos de livros, ou publicações online, esse tipo de coisas. Portanto, isso também ocupa muito do meu tempo. Principalmente a parte da escrita de capítulos de livros e a escrita de artigos científicos. A parte das avaliações normalmente ocupa 3 semanas. Por exemplo, uma avaliação psicológica, em média, ocupa-me 3 semanas. Obviamente que ao longo dessas 3 semanas eu vou intercalando com as sessões, as consultas que dou e com o trabalho que eu tenho a fazer de publicações. Mas normalmente, a nível de avaliação, eu tenho 2 dias em que faço a avaliação, eu e o Dr. Marco fazemos a avaliação da pessoa, diretamente, em consulta, e depois as 3 semanas é redigir o relatório. Às vezes há situações, por causa de prazos do tribunal, em que nós precisamos escrever um relatório numa semana. Então aí não há consultas para ninguém, não há mais nada para ninguém, é só escrever o relatório. Portanto, é uma coisa que eu não posso fazer uma estimativa exata de o meu dia, todos os dias é assim, porque lá está. Isso até torna um bocado a profissão empolgante, não é? Nós nunca sabemos como é que... Não há aqui uma rotina muito bem estabelecida, nós ajustamos de acordo com os prazos, de acordo com as limitações temporais que temos e de acordo também com os nossos objetivos. Mas a parte forense, sobretudo, luta muito contra o tempo. Portanto, há muitas situações em que temos de trabalhar no fim de semana, outras situações em que podemos tirar um dia, depende também. Okay. Pois, porque se tem que entregar um relatório a X dia, não há como contornar isso. Então existe uma grande prevalência da produção escrita, não é? Do teu trabalho. Exato, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente a parte do relatório é muito importante também que a pessoa goste de escrever, porque vai ter de escrever muito, e também tenha jeito para escrever, porque isso também é importante, porque a maior parte das pessoas que vai ler um relatório psicológico não são pessoas dentro da psicologia, são pessoas fora da psicologia, são advogados, é a própria pessoa. Se estamos a fazer uma avaliação a uma criança, vai ser os pais, portanto também tem que saber escrever e também ter gosto nisso. Se calhar é uma parte que as pessoas não associam muito aos psicólogos, escrever, associam mais o falar e o ouvir. Mas sim, também na parte dos psicólogos forenses, sim. Portanto, porque um psicólogo clínico muito raramente vai ter de escrever relatórios psicológicos.
Uhum. Aí está uma... Onde é que tu dirias que... Força, Sara, força. Onde é que tu dirias que tu usas mais a tua criatividade, Mariana? A criatividade até mesmo nos relatórios psicológicos, porque muitas vezes, cada caso é um caso, não é? Cada pessoa está associada a um processo que vai ser sempre diferente, podem ser crimes semelhantes, mas a história de vida da pessoa é diferente, o seu funcionamento é diferente, e estranhamente nós temos que utilizar a criatividade na redação do relatório, porque nós temos que parar e pensar, esta pessoa disse-me aquilo, e de que forma é que isto se aplica, de forma é que isto tem significado, de forma é que não tem, ou seja, de que forma é que eu posso tornar este relatório apelativo a quem o está a ler, porque uma pessoa também não pode estar a apanhar uma seca a ler um relatório, apesar de ser um documento técnico, um documento objetivo, também tem que ser um documento apelativo, porque muitas vezes vai fazer a prova pode salvar ou condenar uma pessoa. E, portanto, o nosso cérebro está sempre a funcionar e a tentar arranjar formas de associar ideias e de chegar a conclusões que façam sentido. E isso aí puxa muito pela criatividade também. É isso que mais gostas dessa parte forense, não é? Eu gosto muito dessa parte da forense, mas a parte forense, aquilo que eu gosto muito é mesmo a questão da imprevisibilidade, de compreender e também de proporcionar empatia, porque a empatia é muito fácil de trabalhar em clínica, no geral, não é? Estamos perante uma pessoa, estamos a conhecê-la, com vítimas é muito fácil, até é fácil demais, e aqui é preciso haver muita gestão da nossa capacidade de empatizar, porque nós não queremos simpatizar, ou seja, é diferente empatizar e simpatizar, portanto, podemos colocar-nos no lugar dela, mas nós não somos ela, portanto, não podemos nos deixar afetar. E aquilo que na parte forense se torna interessante é a oportunidade também de praticarmos a empatia em contextos que se calhar metem muita confusão às outras pessoas, que é empatizarmos com agressores, empatizarmos com agressores sexuais. Isto não quer dizer que nós concordamos, isso apenas quer dizer que nós compreendemos porque é que a pessoa está a sentir aquilo, porque é que a pessoa fez aquilo, e acho que isso na parte forense é das coisas mais apelativas, é conseguir exercitar este músculo de empatia nestas circunstâncias estranhas, e acho que abre-nos muito a mente a nível de muitas coisas, a nível de como é que nós vemos o sistema da justiça, como é que tratam as pessoas, como é que as pessoas depois de estar, por exemplo, presas, como é que são tratadas e de que forma é que elas são preparadas para sair, e acabamos por ter uma perspectiva muito diferente destas coisas e também a nível da realidade. Portanto, acho que aí a parte forense é mesmo muito enriquecedora. Posso fazer outra? Estou curiosa, já falámos aqui de alguns sítios para trabalhar, portanto, pode ir para o privado, pode ir para o Instituto de Medicina Legal, pode ir para a PJ. Onde é que tu dirias que há mais empregabilidade nesta profissão, Mariana? Eu falo por mim, eu tive sorte na parte privada e não estou muito ciente de que outras instituições é que estão a aceitar. De certo que há, eu acho que depende muito da procura. E há aqui uma ideia que depois não posso esquecer de dizer. Também há outros sítios, não é só a medicina legal, não é só, tinha-me dito, a PJ. Outras entidades em que os psicólogos forenses podem trabalhar, nós temos associações como a APAV, também fui lá voluntária, tem técnicos lá também que fazem a intervenção psicológica. Temos associações como Casas-Abrigo, que recolhem famílias, por exemplo, vítimas de violência doméstica, que querem sair de casa e vão para uma casa-abrigo. Temos centros educativos, que são basicamente as prisões para os jovens, os delinquentes. Por exemplo, uma pena não pode ser aplicada, uma pena de prisão a um jovem com 16 anos, ele vai para um centro educativo. É a mesma coisa. E também temos os centros de acolhimento, que são as crianças que são retiradas aos pais. Aí também há psicólogos forenses. Temos a CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, há psicólogos lá. Temos N coisas, temos a prisão, temos o estabelecimento prisional, tem lá psicólogos também. Portanto, os psicólogos forenses
o que não falta é locais de trabalho. Agora, oportunidades, isso depois já depender também do sítio. Por exemplo, eu estou mais por dentro da questão da APAV, porque eu fiz lá o meu estágio da faculdade e também sou lá voluntária, mas muitas vezes a APAV abre vagas de técnicos de apoio à vítima. Depois há muitos sítios, há muitos gabinetes de apoio à vítima pelo país, depois isso depois depende de cada gabinete. Aquilo que é mais difícil, há um bocado o mito de que o psicólogo acaba o curso e não arranja emprego. Não é bem a questão do emprego que é difícil de encontrar. A questão mais difícil de encontrar, pelo menos numa fase inicial, é o estágio. Porque a Ordem dos Psicólogos exige que um estágio de psicólogo júnior, ou o ano de estágio, seja remunerado. E, portanto, muitas entidades não se querem comprometer a ter ali uma pessoa um ano, onde eles gastam recursos económicos, financeiros, e depois a pessoa se vai embora porque acabou o estágio. E isso é que torna difícil encontrar o estágio. A Ordem não fiscaliza quem é que está a receber ou não, mas o estagiário, se acha que está a ser injustiçado porque não está a ser pago, pode fazer queixa à Ordem. E, portanto, torna um bocado complicado encontrar estágios. No entanto, a Ordem tem no diretório, ou seja, no site da Ordem, está lá uma lista das entidades que têm colaboração com a Ordem e que podem, ou não, depois depende também da situação atual dessa entidade, tem uma lista de entidades que tende a aceitar estágios. Portanto, acaba por facilitar, mas eu diria, na parte forense, a parte mais complicada é encontrar estágio, mas isso não significa que a pessoa durante um ano não faça uma coisa que não seja forense. Por exemplo, se não encontrar o estágio em psicologia forense, pode fazer o estágio em psicologia clínica. Quando acabar o ano de psicólogo júnior, aí pode encontrar também forense. Portanto, muitas opções, é mais difícil é o estágio. Mas, para deixar aqui também as pessoas um bocado descansadas, posso dizer que todas as pessoas que eu tenho conhecimento que fizeram o curso comigo, aquelas que procuraram, ou seja, aquelas que quiseram mesmo exercer, estão todas ou a fazer o estágio ou a trabalhar já, na área. Portanto, não é assim um caminho tão medonho quanto isso. É difícil dizer se é uma área em crescimento. Não é difícil dizer que há uma área em crescimento. A área em crescimento, neste momento, a área que está mesmo a dar empregabilidade é a área da psicologia das organizações, que é a área dos psicólogos que trabalham para empresas, principalmente empresas tecnológicas, da IT. Essa aí, normalmente, agora com a questão da guerra, tem havido muito pouco trabalho fora do país, porque normalmente são empresas estrangeiras que têm sede em Portugal e depois contratam os psicólogos que são recrutadores. Portanto, eles vão fazer recrutamento e seleção de pessoal, porque é isso que o psicólogo das organizações faz. Ele não exerce, tanto é que um psicólogo das organizações não precisa de estágio da Ordem, ok? Ele não precisa de estágio, porque ele não vai exercer psicologia, ele vai exerce psicologia, mas não clínica, e portanto não precisa do estágio. Normalmente empresas do estrangeiro têm sede no país, precisam de recrutadores e contratam os psicólogos das organizações. Essa, sem dúvida, é uma área que tem muita empregabilidade. No entanto, lá está, é mais debatível o tipo de psicologia que é aplicado aí, mas muita mais empregabilidade, sem dúvida. Eu tenho curiosidade em saber, falaste-me de vários sítios onde um psicólogo forense pode trabalhar, falaste da APAV, das casas de abrigo, etc, etc. Porquê é que surge a necessidade de ter um psicólogo forense num sítio como esse? Ou seja, vamos supor uma vítima de violência doméstica que foi para uma casa de abrigo. É porque a vítima quer culpabilizar, ou seja, apresentar uma queixa da pessoa que a agrediu, ou é em que situações? Em que situações é que precisa da casa-abrigo ou em situações em que o psicólogo da casa-abrigo? É que o psicólogo, ou seja, porque é que o psicólogo está a exercer funções nesses sítios? Por que é que ele está lá? O psicólogo forense nem sempre é para tomar decisões em tribunal. Aquilo que o psicólogo forense faz é aplicar as psicologia em contexto da justiça. A única coisa que difere um psicólogo forense de um psicólogo clínico é que o psicólogo forense
quando está a tirar o seu curso, aquilo que é o seu campo e o contexto em que ele exerce as suas funções é o contexto forense. Portanto, ao contrário do psicólogo clínico, o psicólogo forense sabe como é que as leis funcionam, como é que os processos funcionam, como é que situações de crime podem afetar uma pessoa, o que é que pode fazer com a vítima de crime. Enquanto que uma pessoa só com uma formação em psicologia clínica, se calhar não tem formação e não sabe, por exemplo, que uma vítima de violação pode ter estes sintomas, ou um agressor pode ter este funcionamento. Portanto, é só por isso. Portanto, numa casa-abrigo, o psicólogo está lá só para fazer o apoio psicológico. De que forma é que a vivência de violência doméstica, a vivência de risco, afetou psicologicamente e de que forma é que pode ultrapassar isso. Ok, faz todo o sentido. Portanto, alguém que tem especialização em psicologia forense está melhor equipado para fazer apoio psicológico do que um psicólogo, sei lá, alguém que só tenha uma licenciatura ou assim, ou que não tenha especialização. O mestrado em psicologia forense tem cadeiras, tem disciplinas só de crime, ou seja, só de processo penal português e o processo efeitos que correm trâmites em tribunal, e também tem disciplinas próprias de intervenção com vítimas e disciplinas próprias de intervenção com opositores, enquanto que são disciplinas que as outras áreas, os outros mestrados, as outras especializações não têm, e daí estamos mais equipados. Ok, faz todo sentido. Ok. Eu também queria perguntar se tu no teu dia-a-dia lidas com criminólogos, estou curioso por saber isso. Não trabalho com criminólogos. Infelizmente, pelo menos até agora, não é? Ainda tenho toda uma carreira muito para vir. Sim. Só que a área da criminologia, infelizmente em Portugal, daquilo que nós temos visto, o nosso país não é um país em que haja muito crime, não é? Há crime, mas a nível de interesse em que um criminólogo tenha de trabalhar em conjunto com o psicólogo forense, acho que não são muitas as situações. Ok. Ainda não tem um lugar no processo. Ainda não, eu acho que é uma área que ainda está muito no seu género, está muito no início, a área da criminologia. Acho que só há uma universidade do país, se não me engano é do Porto, que tem criminologia, mas eu acho que tem muito a ver também com a realidade do nosso país, a tipologia de crimes que temos. Eu acho que muitos criminólogos que tiram o curso cá em Portugal depois vão para outros países. Tem campo de estudo mais, tem uma amostra de estudo mais importante do que a que nós temos em Portugal. Ok. Certo. Bruna. Estás aí? Não sei hei de perguntar. Eu tenho uma pergunta final, até se quiserem, que é perguntar se um psicólogo que tira uma especialização em psicologia forense, se ele pode esperar, ele ou ela pode esperar trabalhar 100% em psicologia forense, ou se vai sempre haver uma parte clínica no seu dia-a-dia. Eu diria que a psicologia forense não funciona separada sequer da clínica. Tanto é que o mestrado que existe é o mestrado em psicologia clínica forense. Ok? Portanto, pode eventualmente não fazer intervenção clínica, pode, mas a parte clínica vai ser sempre aplicada mesmo na parte das avaliações forenses. Mas se estás a perguntar se um psicólogo forense pode nunca fazer intervenções clínicas sem forense, certo. Sim, eu diria que pode. Eu diria que pode fazer. Agora, a parte de forense acho que vai ter sempre ali um bocado de clínica. O que eu queria dizer com isto é um exemplo. Imagina, olha, eu também da psicologia. Por exemplo, um psicólogo do desporto, que também é uma outra especialização, não deve esperar começar logo a exercer psicologia do desporto a 100%, porque é um caminho ainda muito fechado e que exige primeiro
invariavelmente, por exemplo, sustentar-se com psicologia clínica pura e só depois começar a entrar por aí. E eu queria fazer essa pergunta para este ambiente também, ou seja, se um psicólogo que quer fazer psicologia forense a 100%, sim, com clínica, ok, faz parte do processo, mas se no caminho tem que primeiro tem que se sujeitar a fazer psicologia que não esteja na área forense. Não tem que se sujeitar, isso depende das oportunidades. Eu tive a sorte de, quando terminei, fui logo para a forense. Há pessoas que não têm essa sorte, há pessoas que têm que passar pela clínica, mas não é obrigatório, depende das oportunidades que vão surgindo. Mesmo que a do desporto, acho que também depende muito das oportunidades, principalmente a de desporto. Não há muitos sítios que estejam a acolher numa fase inicial, porque, por exemplo, clubes desportivos se calhar não têm os fundos para pagar, por exemplo, a um estagiário, lá está. Portanto, se calhar no desporto é mais provável que tenha que se sujeitar, digamos, a esses outros caminhos. No forense, não necessariamente. Poderá, se não encontrar inicialmente, até é uma boa estratégia, se não encontrar inicialmente na forense, pelo menos vai ganhando experiência e depois aí pode ir construindo para conseguir chegar à forense, mas não necessariamente, pode também conseguir trabalhar logo na forense. Ou seja, é totalmente possível começar logo, como é o teu caso. Sim. Tá, ok. Tá. É da minha parte, tá. Assim, em jeito de... E a minha última pergunta é: que competências é que tu Oi. achas Cortou. Não ouvi a última questão. Do gosto pela escrita, que já tinha dito. Estás a cortar, Sara, a tua voz. Não sei se... Pois eu não consegui perguntar, eu não consegui ouvir. Pois. E que motivações Cortou. Eu não consegui ouvir. Eu não sei se é melhor escrever por chat, porque eu acho que isto é a ver, é quando se fala. Pois, é melhor. Alô? Sim. Sim. Agora sim. E agora? Agora sim. Já ouço. Quando eu voltar, digam. Nós estamos a ouvir agora, mas eu acho que depois, quando começa a falar, isto começa a quebrar. Agora já temos imagem e tudo. Sim, eu continuo a ouvir-vos normalmente, é engraçado. Ok. Eu acho que sim. Podemos tentar outra vez. Estou a escrever, por acaso falhar. Já viram a pergunta? Sim, que competências é que são necessárias à parte da escrita e que motivações? As competências, aqui é muito importante, é que a pessoa consiga ser clara, ok? Nós não queremos mesmo uma pessoa que tenha muitos conhecimentos na área, também não é para, na área da psicologia, não é para despejar esses conhecimentos todos no relatório, lá está, o relatório vai ser livre de pessoas que não têm conhecimento da área. E, portanto, aquilo que é importante e a competência maior é garantir a clareza, ou seja, a clareza é o fundamental, a capacidade de articular ideias de forma clara e que qualquer pessoa que não tenha um psicólogo consiga compreender. As motivações nós devemos sempre dar resposta ao pedido. Seja essa resposta vai agradar a pessoa ou não, isso depois não cabe nas nossas mãos, mas a nossa motivação quando devemos é saber que fizemos um bom trabalho e que vamos dar resposta ao pedido colocado. Conseguem-me ouvir agora? Estava aqui a escrever. Se calhar expressei mal. Eu queria perguntar para uma pessoa que esteja a pensar, como a Bruna, em tornar-se psicólogo forense, que competências é que tem que ter? Já nos falou de que vai haver uma forte componente de escrita, mas que competências é que tem que ter, além disso, para ser um psicólogo forense e quais é que são normalmente as motivações
de uma pessoa que se torne ok. parecê-lo. Tem que ter a escrita, não é? Ok, portanto, competências que são, isso depois a nível académico e da faculdade, muitas destas competências depois vão ser trabalhadas, que é a capacidade de escuta ativa, ou seja, não ouvir só o que a pessoa está a dizer e pensar no que é que vai dizer a seguir, mas ouvir e dar significado àquilo e tentar ajudar a partir daquilo, portanto, é a escuta ativa, a capacidade de empatizar, a manter a mente aberta, não estar a olhar para uma pessoa e criar logo os juízos de valor, essa capacidade é muito importante. Então, na forense é mesmo muito importante aqui manter a mente sempre aberta para todas as possibilidades. Muitas vezes chegam-nos pessoas que dizem que são vítimas e depois vamos a falar com a pessoa e compreendemos que se calhar não é bem a vítima, se calhar na verdade esta pessoa é um agressor. Portanto, manter assim esta ideia aberta a várias possibilidades. Estas competências de escuta ativa e empatia são as mais importantes, obviamente capacidade de comunicação, não ter problemas em falar e ser assertivo, porque muitas vezes na parte da psicologia forense é importante ser assertivo. Se estamos com uma pessoa que é violenta, ser assertivo e impor limites. Se estamos com uma pessoa que é demasiado dependente, ser também assertivo e impor limites. Se a pessoa não concordar com os regulatórios, também consegui expressar que nós não temos que concordar, isto foi o nosso trabalho que foi feito e foi as nossas conclusões, portanto esta capacidade de comunicação e de assertividade é muito importante. A nível de motivação, eu acho que na parte da psicologia forense, isto aplica-se em qualquer área da psicologia, que é a nossa desejo de ajudar os outros e de acompanhar as pessoas e torná-las e tirar aqui o peso e aliviar algum sofrimento e ajudá-las a elas próprias se transformarem em a melhor versão que elas são. E na parte de forense, eu acho que isso é mesmo muito importante, não só para as vítimas, porque nós vamos ajudá-las a ultrapassar, se calhar, a pior situação da sua vida, nos piores momentos das suas vidas, tanto para os agressores, porque vamos tentar ajudá-los a tornarem-se membros de sociedade, que são proativos e que não são aqui antissociais no sentido de pessoas que vão com as normas socialmente aceitas, digamos. E, portanto, há aqui também esta motivação que é ajudar a outra pessoa, seja ela uma vítima, seja ela um agressor. Boa. E em termos de salário, Mariana? E depois vai depender muito se é privada ou se é pública. Sendo privada, isto vai depender de instituição para instituição, o tipo de serviços, quanto é que são os serviços que são cobrados na privada. Na pública, se eu não me engano, isso vai depender do nível académico que a pessoa atinge. Portanto, uma pessoa com mestrado, normalmente, se eu não me engano, na pública são 1.200 euros ou 1.100 euros. Na pública, uma pessoa com mestrado, uma pessoa com doutoramento há de ser mais. Eu, se não me engano, o IFP tem lá aquilo que são os salários expectáveis para cada nível académico. Portanto, se é o primeiro ciclo, se é o segundo ciclo, terceiro ciclo, sendo o primeiro ciclo licenciatura, segundo ciclo mestrado, terceiro ciclo doutoramento. Portanto, a nível público, normalmente é estável, a não ser que haja aqui progressão de carreira. A nível privado vai depender dos serviços que são prestados e dos orçamentos que cada serviço tem. Obrigada. E agora, conselhos para a Bruna. Tu fizeste alguma coisa, tu consideras que fizeste alguma coisa de diferente durante a faculdade que possa ter ajudado a entrar logo nesse estágio? Eu acho que foi aqui um misto de sorte e também de muito trabalho. A nível de sorte, a minha tese
foi sobre o stress de profissionais forenses e eu estava a desenvolver um instrumento de avaliação de stress nestes profissionais. E o meu orientador, que é da faculdade, ele tinha conhecimento que o Dr. Mauro estava a fazer um estudo parecido com juízes e, portanto, ele deu-me o contacto do Dr. Mauro e eu fui contactá-lo e perguntei se ele queria ser meu co-orientador. E depois o nosso trabalho foi bom no estágio e no final do estágio conversámos e chegámos à conclusão que era boa ideia de continuarmos a trabalhar juntos. Portanto, aqui foi não só a sorte de ter tido um orientador que me apontou para o Dr. Mauro, mas também é preciso ter também muito trabalho para garantir que criamos uma boa impressão com quem nós estamos a trabalhar e ter proatividade, ou seja, não ter medo de chegar-se à frente, olha, por acaso conhece alguém que me possa ajudar, conhece algum sítio que esteja a aplicar psicólogo, por acaso pode escrever uma carta de não ter medo, o que pode acontecer é dizerem que não. Portanto, é muito importante, principalmente quando se está a acabar o percurso académico, quando se está a iniciar a vida no espaço laboral, a vida profissional, não ter medo de chegar à frente, de se vulnerabilizar e muitas vezes receber um não porque lá está, é o pior que pode acontecer. O melhor que pode acontecer é conseguir uma coisa que gosta mesmo. Portanto, mais vale arriscar e chegar-se à frente, não ter medo. Excelente. Para mim também está tudo. Bruna? Eu queria fazer uma pergunta. Assim, qual é a parte do fator que ela menos gosta? A parte que eu menos gosto? A parte que eu menos gosto nem sequer é bem dentro da parte forense, portanto é mais da parte da clínica. Portanto, não se aplica aqui tanta. Não é que eu não goste, porque eu gosto, mas às vezes eu já estou tão no ritmo de estar a fazer as coisas da parte forense que quando tenho que passar para a parte clínica, às vezes uma pessoa fica, pronto, agora tenho que aqui parar o meu trabalho, focar noutra coisa, outra mentalidade, e às vezes aí, para mim, é o que eu gosto menos de fazer. Não que eu não goste, eu gosto de fazer, mas gosto um bocadinho menos. Que mudança de mentalidade existe de um lado para o outro? Essa troca é muito o enquadramento dos contextos, porque enquanto que eu na forense há sempre ali qualquer coisa que eu tenho que forçar muito o cérebro a pensar e a fazer raciocínios, na parte clínica as coisas são um bocado mais simples. Portanto, eu tenho que pôr um bocado um travão nos meus neurónios e focar-me naquilo que está ali, naquele momento, e não tanto naquilo que podemos. Não sei. É menos intenso. Posso dizer assim? É menos intenso. É menos intenso. Ok. Eu fartei-me de aprender e de tomar notas. Por isso, obrigado. Ainda bem. Muito mesmo. Espero que a Bruna também. Quero agradecer, isto para nós é excelente, todos os inputs que podemos ter de profissionais e com a presença do aluno ainda melhor, porque assim a Bruna também de certeza que fartou-se de aprender. Certo, Bruna? Sim. Agradeço também as questões, foram muito pertinentes e também faz-me a mim refletir um bocado e voltar aqui a refrescar porque é que eu gosto de fazer aquilo que eu faço. Boa. Ok. Olha, Mariana, Então? eu queria te perguntar se. Porque eu estou a gravar o áudio, mas se tu não permitires, ele apaga-se logo a seguir. Eu queria perguntar se tu permites que este áudio seja partilhado, porque há escolas que estão a fazer repositórios de informação das várias áreas, como a tua, Psicologia Forense, também tivemos marketing digital há pouco tempo também, e estão a fazer repositórios de informação que é para os alunos, quando quiserem saber mais informação, já aproveitarem o sumo de quem já fez estas sessões. Por isso... Por mim não há problema nenhum. Pronto, era isso. Se tu permitires, tranquilo, se não permitires, vai logo embora. Tudo bem, tranquilo. Ok, boa. E obrigado por isso também. Vai ser útil, é útil agora para a Bruna, para nós também foi, porque estamos a aprender muito e vai ser útil também para os próximos que querem saber sobre a psicologia forense, sem dúvida. Ótimo. Obrigada também por toda esta partilha. Também gosto de saber que para ajudar umas pessoas
a seguir o seu caminho também. Boa. Sem dúvida. Ou seja, o impacto não está limitado só a esta sessão. Permitindo a partilha, podes ajudar mais sem o mesmo esforço. Isso ainda bem. Então, Mariana, muito obrigada. Votos de sucesso. Bom trabalho. Tudo bom também para a Bruna, bom trabalho para vocês os dois também. Obrigado. Obrigada e até à próxima. Obrigada. Tchau. Uma boa tarde. Tchau, força. Tchau, tchau.